noite, sejam muito bem-vindos aos nossos convidados e também a nossa anfitriã de hoje, a Renata. Muito bem-vinda, muito bem-vindo, boa noite a todos. Gostaria de agradecer em nome do Instituto Federal de São Paulo, campus São Roque, por essa oportunidade aqui. E também agradecer a Vinícola Aurora, na pessoa da Renata, né, por estar nos proporcionando esse momento, esse workshop tão esperado pelos alunos. Gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, Pod Wine, Portos Cali, Sindus Vinho, Roteiro do Vinho, Eno Conexão e as vinícolas Alma Galiza, Vinícola Palmeiras, Vinícola Aurora, Vinícola 15 de Novembro, Bela Quinta, e como os nossos apoiadores, a Terra do Vinho, Estila, Vinhos Franque, Vila Benfeitinho, Boteco do Batata, Ferreira e Parceiro e Vinhos de São Roque. Gostaria de agradecer a todos, porque graças a esse apoio, né, foi possível que a gente montasse esse kit para fazer essa degustação online hoje, junto com esse workshop de análise sensorial. Então, com isso, eu gostaria de passar a palavra à Renata. A Renata é sommelier da Vinícola Cooperativa Aurora, né? E também temos a presença hoje do professor William Triches, que também é será nosso anfitrião junto com a Renata nesse workshop de hoje, né? Então fiquem à vontade, Renata vai iniciar fazendo a apresentação. Renata, se você quiser falar um pouquinho, dar alguns minutinhos até que mais pessoas possam entrar, fique à vontade. Tá ótimo. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui com vocês. Agradeço imensamente a oportunidade que vocês estão nos dando para a Vinícola Aurora e para mim como profissional. Meu nome é Renata Guidotti, eu sou sommelier da Vinícola Aurora, trabalho com vinhos brasileiros e sou apaixonada por vinhos brasileiros há mais de 20 anos e estou na Vinícola Aurora há praticamente 19 anos, tá? Meu trabalho é com treinamento de brigadas de restaurantes, palestras para clientes, para consumidores finais. Eu também cuido de toda a parte chamada de on-trade, que são restaurantes, bares, hotéis e eventos em geral. E já tive a oportunidade de estar pessoalmente na Faculdade de Enologia de São Roque, eu acho que já faz uns 8 anos, dando uma palestra presencial, e estou aqui novamente com vocês, me sentindo lisonjeada e honrada com a oportunidade. Quando vocês quiserem, eu coloco a apresentação. Está bem? Sim, podemos começar. Então, deixa eu colocar da forma como você me ensinou. Vamos lá. Bom, pessoal, eu estou essa noite aqui com vocês falando em nome de uma vinícola brasileira, que é a Vinícola Aurora. Aqui já está uma imagem de Pinto Bandeira, uma imagem belíssima. Muito bem, a história da Vinícola Aurora começou em meados de 1875, com a vinda de imigrantes italianos para o Brasil. Eu acho que nós conhecemos parte dessa história, e a gente sabe que a vinda desses italianos para o Brasil não foi tão romântica assim, né? Foi bem dificultoso nos navios e coisa e tal, e eles vieram para o Brasil com a promessa do país da abundância, mas chegaram na Serra Gaúcha e encontraram muito o que fazer, encontraram muita pedra no caminho, mas o trabalho deles foi realmente muito abençoado e aquela região hoje é ícone na vitivinicultura brasileira. Mas a Vinícola Aurora em si foi fundada em 14 de fevereiro de 1931 por 16 famílias italianas, e a gente sabe que dá tão certo a união, né? Em menos de um ano a gente já contabilizava uma quantidade muito interessante de litragens de vinhos. Hoje, a Vinícola Aurora é uma cooperativa formada por 1.100 famílias cooperadas. Temos 450 funcionários, 2.800 hectares de área cultivada,
e somos responsáveis por 60 milhões de quilos de uva ano, produção média de 46 milhões de litros de vinho. Realmente é uma vinícola bastante extensa e com uma capacidade de produção muito grande. Para vocês terem melhor amplitude da nossa região, nós estamos em Bento Gonçalves, que está a uma média de 130 quilômetros da capital, que é Porto Alegre, e as famílias estão ali, por todo aquele, ao redor ali, né? Garibaldi, Monte Belo do Sul, Veranópolis, Caxias do Sul. Hoje nós temos mais de 200 itens elaborados pela Vinícola Aurora. A maioria deles são vinhos brasileiros, mas nós também temos alguns vinhos importados, alguns vinhos que a gente exporta, como Brazilian Soul, por exemplo. Quanto à viticultura, nós temos 750 hectares de uvas vitis viníferas cultivadas, e as nossas principais regiões produtoras são Bento Gonçalves, onde está a sede da Cooperativa Vinícola Aurora, Pinto Bandeira, Veranópolis e Monte Belo do Sul. Falando um pouco mais sobre enologia, nós temos uma unidade exclusiva para a produção de vinhos finos e espumantes, 22 autoclaves para espumantes e 251 tanques em aço inoxidável. Isso faz parte da nossa capacidade aí de produção, de elaboração. Quanto a exportações, nós também somos líderes, tá? Média de 30% dos vinhos brasileiros que vão para o exterior são da Vinícola Aurora, e nós estamos hoje numa média de 20 países, alguns deles Estados Unidos, Japão, Alemanha, Holanda e França. Quanto a premiações, é claro que eu sou suspeita por ser funcionária, mas a Vinícola Aurora é muito ousada, as demais vinícolas brasileiras também, ainda bem. Nós mandamos os nossos vinhos, os nossos espumantes para concursos internacionais, e é muito interessante essas provas internacionais, porque a gente sempre vem com medalhas muito interessantes, como Gran Menção Honrosa, muitas medalhas de ouro. Hoje a Vinícola Aurora está com mais de 700 medalhas conquistadas em concursos internacionais de vinhos e espumantes. Aqui são algumas das nossas marcas, tá? Parte dos produtos levam Aurora no rótulo. Então, nós temos o suco de uva Aurora, que é líder de mercado, Aurora Reserva, Aurora Espumantes, Aurora Pequenas Partilhas, inúmeras linhas. Nós também temos a linha Marcos James, são vinhos finos. Temos a linha Conde de Foucault, vinho fino, tranquilo e espumantes. Linha Clos de Noble, bastante antiga no mercado. Saint-Germain é uma linha muito interessante, porque por anos consecutivos, segundo a Ence Nielsen, que é uma das maiores empresas de pesquisa de mercado do mundo, nós somos líderes em vinhos finos dentro do território nacional, com essa marca, que é a marca Saint-Germain. A marca Maison de Ville também é nossa. Mosteiro, que é um vinho em garrafão, acaba sendo vinho da casa de muitas cantinas em São Paulo, que serve os vinhos em jarra. Casa de Bento, suco 100% natural. E ali embaixo a linha de mesa da vinícola. Sangue de Boi, quem nunca bebeu já ouviu falar. É uma marca muito forte no país, né, de vinhos de mesa, de vinhos elaborados com não viníferas. Linha Country Wine, também muito, muito impactante essa marca. E a linha Keep Cooler, que nada mais é do que suco de frutas, gás carbônico e vinho de mesa. É uma bebida super jovial, refrescante, e relançamos alguns sabores, açaí com hibisco, pina colada, é uma marca bem, bem interessante também. Então, essa, no geral, são algumas das nossas principais marcas. Mas hoje nós estamos reunidos para falar sobre análise sensorial, né? O que eu acho que é uma parte muito humana de todo esse mundo incrível que é o mundo do vinho. Aliás, o vinho é uma bebida histórica, cultural, e eu acho que ele não deve ser só lido, ele deve ser degustado para a gente conseguir entender e apreciar a amplitude dele. Mas o contrário também. Somente degustar, eu acho que é uma grande falha. Nós temos que ler muito mais a respeito, ler o contrarótulo, ler quem é o produtor, qual é a safra, qual a graduação alcoólica, qual a região onde ele é elaborado.
porque são detalhes muito importantes no mundo da vitivinicultura, né? Então, a análise sensorial explora os sentidos humanos, né? Na verdade, nós temos 5 sentidos, né? Porque o vinho, além de ser essa bebida incrível, a bebida dos deuses, ela nos dá prazer na degustação nos 5 sentidos humanos, que é visão, olfato, tato, audição. Esqueci alguma? Visão, olfato, paladar, audição e tato, né? Só que nessa parte também entra uma parte muito romântica e poética, né? Nós temos que explorar o vinho com todos os nossos sentidos, analisar, anotar, rever os nossos conceitos, aprender a cada dia mais. Ninguém sabe tudo, né? E no mundo do vinho, com tantas regiões e com tantas cepas, com tantas uvas, estamos em eterno aprendizado. Perceber, observar, sentir e entender o vinho. Será que ele é totalmente entendível, né? Por mais que a gente estude e por mais que a ciência estude o vinho, cada dia a gente se surpreende cada vez mais, né? Com essa bebida. Mas vamos lá. Análise sensorial é degustação e observação do vinho, que quer dizer provar com extrema atenção. Então, os sentidos que a gente mais usa. Visão. Observamos aspectos como cor, brilho, limpidez, transparência, viscosidade. Pela visão, nós podemos praticamente acertar se o vinho é jovem, se é um vinho já evoluído, né? E no olfato, avaliamos as características do aroma, a intensidade, identificando os aromas primários, secundários e terciários. E no paladar, a orientação é que o vinho passe por todas as regiões da língua para a gente aguçar, estimular as papilas gustativas. Então, realmente é provar com absoluta atenção, certo? Aqui eu trouxe para vocês a evolução da cor dos vinhos, já que a primeira etapa é a etapa visual, né? Hoje nós vamos degustar vinhos brancos, rosé e vinho tinto. Costuma-se dizer que isso é uma forma básica da evolução das cores, mas para quem está começando, que não é o caso de vocês, né? Nós estamos com um grupo aqui de estudantes de enologia, então vocês todos são muito profissionais na área, mas nós também vamos lidar com pessoas no dia a dia que vão precisar da nossa atenção para ter mais entendimento sobre o vinho, e a roda da evolução das cores auxilia bastante, né? Nós podemos ver que os brancos, eles podem ser amarelo pálido, amarelo citrino, palha, dourado, e âmbar, que é considerada a morte do vinho. Aliás, a morte do vinho tinto e do vinho branco é praticamente idêntica, porque o vinho tinto, ele evolui e declina para o âmbar, assim como o branco também acontece dessa forma. Outro dado que nos auxilia bastante são a roda dos aromas. Todo ser humano tem dificuldade de verbalizar o que sente no olfato por pura falta de treino. Por isso que nós que amamos vinho e que somos profissionais da área do vinho, a gente está sempre treinando o nosso olfato, né? Então, de alguma forma, a roda dos aromas também consegue mapear os aromas que são possíveis sentir no vinho e nos facilita bastante. Está ali o floral, e aí começa a teia dos aromas que são possíveis dentro do floral, a parte de frutos, frutos vermelhos, frutos negros, frutos brancos, cítricos. Quando há defeito no vinho também, isso acontece muitas vezes, vinho Bouchonnet, por exemplo, ali está a parte do defeito. Que mais em Vinicius Barris de Carvalho, quais são as características? Eu acho que é bastante interessante observar, porque de alguma forma a roda dos aromas nos direciona na análise sensorial. E aqui algo que é bastante questionável hoje em dia, mas eu acho muito interessante de citar. Até na minha época de escola, de primário, nós aprendemos que a língua humana é dividida em etapas sensoriais, né? A parte da frente sente o doce, um pouco atrás e na lateral o sal, na lateral inteira o azedo, a acidez, lá no fundo o amargor, e tem a parte de cima da língua, que é a parte tátil e que sente o sabor umami.
Só que durante muito tempo acreditou-se que, que na língua existiam essas regiões específicas para se sentir o gosto de determinado alimento, né? Porém, hoje em dia isso é muito questionável. Apesar de muitos autores ainda utilizarem dessa forma, né? Há estudos que comprovam que os receptores para diferentes sabores estão distribuídos de maneira aleatória por toda a língua, não estando localizados predominantemente em uma única área. Mas o que é interessante, então, é a orientação de quando a gente está degustando um vinho, é passear com ele pela língua, prestando atenção antes de engolir. Então, a gente vai iniciar uma degustação, né? Algo que eu acho muito interessante da gente citar, eu já estou aqui com o vinho branco, né? É que o vinho, quando a gente lida com 5 sentidos humanos, parte dessa história é poesia, é poética, né? Como é que essa bebida pode me dar prazer de consumo quanto à audição? O que vocês acham? Pode ser a abertura correta de um espumante, que tem que fazer o mínimo de barulho possível, né? Para que a gente não perca o perlágio, o gás carbônico do produto, ou então o barulho saúde, tintim. Imagine todos nós sentados para um jantar com boa alimentação, bom bate-papo e um bom vinho. Assim como música e poesia é prazer auditivo, o vinho também tem esse lado, que é a parte poética, né? E a parte tátil também é muito interessante. É muito mais, eu posso dizer, prazeroso degustar um vinho na taça correta ou num copo de plástico, por exemplo. A estética das taças é belíssima e essa questão do tato realmente é muito envolvente, né? O vinho se mostra da forma correta nas taças específicas. Aliás, as hastes são alongadas assim para a gente jamais ter contato com o copo. Pena que não avisam os atores das novelas, né? Que a gente procura imagens para colocar nas nossas apresentações e o pessoal está sempre segurando assim. Pode ser segurado assim, porque a gente aquece, a gente tira o vinho da temperatura ideal de. Então, nada impede que a gente segure na haste da taça, mas é segurar na base. Então, para a gente iniciar a degustação, eu passo a palavra para o professor de enologia, William Triches. Ok? Eu vou pausar aqui. Tá bom. Eu só queria comentar que vocês todos, quando quiserem falar alguma coisa ou participar, a gente espera que vocês participem também falando as suas impressões sobre o vinho, o que aroma percebeu, enfim, que vocês podem abrir o seu microfone, falar e depois fechar, tá bom? A gente quer que todo mundo participe. Pronto? Prontos? Prontos. Boa noite, oficial, a todos. A Renata, em especial, pela apresentação, por compartilhar um pouco da Vinícola Aurora. Aos atuais alunos, ex-alunos, professores, eu vi que o professor Fábio, a professora Maritê também estão aqui conosco hoje, então, bem bacana ver todo mundo aqui participando. Só reforçando ali, a Aurora é gigante. Quem não foi para a Aurora precisa ir. A Aurora é tão grande, tem uma região em Bento Gonçalves chamado Vale Aurora. Devido ao número de produtores que entregam uva só para a Aurora, ela tem uma área de vinhedo de tanto produtor que só entrega para ela, e chama-se Vale Aurora, que é lindo por sinal. É muito bonito o Vale Aurora. E agora essa unidade que ela nos mostrou fica na entrada do Vale dos Vinhedos. A gente chamava de Busa no passado. Deve ter outro nome mais bonito agora, mas a gente chamava de Busa no passado. E como curiosidade, a Aurora, ela tem um duto subterrâneo de vinho. Ela tem 3 unidades no centro, a gente chama a matriz A1 e A2, e ela tem, por baixo da cidade de Bento Gonçalves, tubulações onde ela pode, se ela quiser, passar vinho de uma unidade para outra sem transportar com caminhão-pipa, simplesmente bombeando o vinho pelo subterrâneo da cidade. É bem legal, vale super a visita. Gente, parte boa, então, degustação, como a própria Renata já adiantou, e é o que eu
o mesmo entendimento que eu tenho, degustar um vinho é provar com atenção. Basicamente é isso. E para facilitar a nossa compreensão, nós sempre seguimos um método. Vocês, como estudantes, aprendem mais de um método conosco. E cabe a vocês utilizar qual método vocês julgam mais adequado para a situação. Existem degustações mais comerciais, existem degustações mais técnicas, existem degustações para concursos. Por isso que vocês sempre, quando digitam ficha de análise sensorial na internet ou olham em livros, vocês têm vários tipos de degustação. Cada uma tem um propósito. Uma que eu vou seguir aqui agora com vocês é uma que eu acho bacana, dividindo nessas 3 etapas que a Renata já adiantou. Então, todos aqui com a tacinha de vocês na mão, bem bonitinho. Seguindo nosso passo a passo, análise visual, como eu costumeiramente faço, e vocês também fazem, a inclinação da taça sobre uma superfície de papel branca, onde no primeiro momento nós vamos observar a limpidez do vinho, se apresenta algum tipo de turbidez ou não. É muito difícil apresentar turbidez, até esse aspecto, por vezes, nem é mais tão visto assim. Mas, naturalmente, o primeiro vinho branco não apresenta turbidez. Segundo aspecto... Desculpa, William, vamos pegar o primeiro vinho branco, vai ser o vinho branco que tem a tampinha sem o adesivo vermelho. Então, gente, primeiro vinho branco, tampinha sem o adesivo vermelho. Vamos ver se todo mundo já está aí, craque, não pegou a tampinha errada. A primeira é sem o adesivo vermelho. É o branco menos amarelo, isso? Confirmem para mim se é o branco menos amarelo. Isso mesmo. Tá aqui. Todos inclinando a tacinha. Intensidade da cor é a primeira coisa que eu observo após a limpidez, o quão tenso é essa cor. Geralmente em vinho branco, como a gente está aqui entre enólogos, 2 coisas nos falam da intensidade de cor. Uma é realmente um grau de oxidação mais alto, o vinho realmente evoluiu, está um pouco mais oxidado. A outra é em relação a algum tipo de trabalho do vinho em barril de carvalho, que acaba extraindo compostos da madeira, além de uma leve oxidação da madeira. E uma terceira observação que existe num tom mais intenso de vinho branco é quando ele faz algum tipo de maceração pelicular e acaba extraindo ácidos fenólicos da casca e ficando com um tom amarelo. Então, a gente tem 3 fatores principais: oxidação, barril de carvalho e maceração pelicular a frio ou a própria fermentação com a casca. São 3 aspectos que dão um tom de amarelo mais intenso para o nosso vinho. Então, eu, ao meu ver, inclinando a taça, o meu entendimento, límpido e média intensidade para baixa intensidade de cor. De média para baixa intensidade de cor. Tom é o terceiro ponto a se observar. Existe o tom da cor, esse sim mais associado a algum tipo de grau de oxidação. Eu costumo observar a borda que se forma na taça, um U que se forma na borda da taça. Então, esse vinho aqui, ao meu ver, apresenta o tom de cor amarelo palha, de baixa ou média intensidade e límpido. Segundo ponto, apenas o olfato. Uma abordagem que eu gosto de fazer é sentir o aroma em 2 momentos. Porque nós temos algumas moléculas do vinho que são muito voláteis e outras que demoram mais para ficarem voláteis. Então, eu gosto de primeiro sentir o aroma do vinho sem oscilar a taça, com a taça parada, para sentir as substâncias que são mais voláteis, e num segundo momento, com a taça oscilando, a gente consegue sentir daí demais moléculas que têm menos volatilidade. Então, vamos fazer juntos agora. E agora, oscila. A primeira coisa que eu faço, a gente usa em enologia um termo chamado condição. O que é condição? O vinho está limpo ou está defeituoso. Como todo enólogo ou estudante, essa é a primeira análise que tem que sempre estar na cabeça de vocês. Mas o que seria esse tal defeituoso?
consideramos algumas coisas como defeito. Principais: oxidação, redução, o buchonê e problemas microbiológicos, ou por bactéria lática ou por levedura selvagem. Então, a primeira coisa é essa observação, se apresenta algum desvio, algum defeito. Ao meu ver, está limpo, nenhum defeito aparente. O aroma está ok. Segundo passo, intensidade de aroma. Uma coisa que eu quero que vocês percebam, no meu entender, é que eu não estou dizendo que é melhor ou pior os critérios. Eu estou apenas colocando um vinho em uma planilha, procurando contar e descrever ele sensorialmente. Então, eu parti de um vinho límpido, amarelo palha, baixa intensidade. Vou para o aroma. Limpo aroma, intensidade. Para mim, para um vinho branco, isso é um aroma com alta intensidade aromática. Segundo ponto, persistência. Se esse aroma persiste por um certo período na taça ou se ele se esvai rapidamente. Média persistência. Ele tem um ataque forte de início, mas depois ele dá uma acalmada. E o terceiro ponto que eu considero é o grau de complexidade desse vinho. O que seria isso? O número de moléculas diferentes que vocês conseguem observar. Grupos aromáticos diferentes. O vinho pode ser desde simples, quando tem estritamente um grupo específico de molécula, fino, quando aumenta essa quantidade de descritores, ou complexo, que geralmente nós encontramos com vinhos que têm algum tipo de trabalho com barril de carvalho, ou surli, ou um tempo longo em garrafa, e acaba criando maiores famílias aromáticas. Ao meu ver, esse perfil aromático é de simples para fino. Ele apresenta, ao meu ver, algo monocromático, algo mais específico de perfil aromático, que agora é o terceiro passo da nossa degustação, que é, perdão, da análise olfativa ainda, que é tentar colocar numa casinha qual principal família aromática, ou principal grupo aromático esse vinho se expressa. Então, você já tem um entendimento, a gente tem, vamos dizer assim, 5 principais famílias: o nosso frutado, floral, compostos de especiaria, compostos vegetais ou herbáceos, ou especiarias. Assim, tentando resumir aquela gigante roda de aromas em algumas famílias principais. E aí a gente vai usando a nossa memória olfativa, aí a importância de exercitar o olfato. Com certeza, pessoas que sentem mais aromas, que cozinham, que têm memória olfativa mais trabalhada, têm mais facilidade em descrever olfativamente um vinho, né? Às vezes o trabalho laboral da pessoa é num trabalho que prejudica ali a questão do olfato, também prejudica ali a questão da sensação. Pessoas que fumam também prejudica a sensação olfativa. E aí a gente encontra pessoas mais ou menos sensíveis tanto na percepção quanto na descrição do que está se sentindo. Ao meu ver, 2 principais grupos se destacam, bem claro: fruta e flor branca. Flor branca e fruta, 2 principais famílias. Não há nenhuma menção, ao meu ver, a vegetal, especiaria ou herbáceo ou carvalho, ficando monocromático nessas 2 principais famílias aromáticas. Terceiro momento, a degustação em si. Tem uma coisa que ocorre quando a gente está com a papila crua, sem provar nada, que o primeiro gole, a primeira percepção vai ser muito mais intenso do que o segundo. E a gente tende a ser muito crítico no primeiro gole, porque não tem nada sobre a nossa superfície da papila ainda. Então, dei um primeiro gole ou bochecho e depois um segundo, para ter já a língua de vocês acostumada com a primeira percepção.
tentando fazer essa parte gustativa com vocês, a gente vai do mais fácil para o mais difícil, tentando colocar as coisas no lugar. Primeira coisa, obviamente, a gente tenta fazer uma avaliação do teor de doçor do vinho. Tem açúcar residual, é DMC, que é seco, é suave. Então, aqui é um vinho, ao meu ver, seco. Segundo ponto, percepção do álcool, se ele é um vinho quente ou um vinho que não aquece tanto. Para mim, tem pouco para médio álcool, não é um vinho que esquenta tanto assim. Terceiro ponto importante, que forma aí o equilíbrio do vinho branco, é a percepção de acidez. Esse vinho, ao meu ver, tem de baixa a média acidez, não tem acidez assim tão expressiva, então de baixa a média acidez. E após a questão do corpo desse vinho, a consistência dele no paladar, o quanto ele pesa. É um vinho de baixo corpo, é um vinho mais leve. O sabor dele principal é o mesmo que eu percebi no aroma, fruta e flor, e fruta bem madura, até um pouco de lembra doce de fruta. Tem uma persistência muito que acaba permanecendo da sensação que estava no aroma, que agora está no paladar, da sensação de fruta e flor, mas, ao meu ver, ainda é um vinho leve, com baixa acidez, menos álcool. Caracterizaria ele. Aí é uma coisa que eu procuro fazer com os meus alunos após a degustação, quando eu ministro o sensorial. Para quem se destina esse vinho? Qual o perfil desse vinho? Porque vocês, como enólogos, não existe um vinho que vai agradar todos os paladares. Então, toda vinícola, todo produtor e todo sommelier tem que saber fazer uma leitura do que está se provando para saber identificar qual que é o público que esse vinho vai atingir. Então, ao meu ver, esse é um tipo de vinho que agrada pessoas que gostam de vinhos mais leves, dias mais quentes, uma alimentação mais leve também, porque é um vinho que harmonizaria muito mais fácil com pratos menos concentrados. E por ter um caráter frutado tão intenso, eu acho um vinho que agrada muito pessoas que querem talvez tomar um vinho seco, mas ainda tem medo de fazer essa transição do suave para o seco, por ter talvez alguma sensação ruim nessa transição. Então, o vinho eu acho que legal de introduzir pessoas no vinho seco por ter um caráter frutado e leve. É um vinho fácil de tomar em volume, em quantidade. E a outra coisa que eu costumo passar para as pessoas é precificação. E a coisa mais difícil como enólogo também, e vocês vão um dia se deparar com isso, como de alguma forma corretamente precificar o vinho. Então, ao meu ver, esse é um vinho que eu caracterizaria numa precificação baixa ou média, pelo perfil que ele se apresenta, pela leveza, pelo perfil aromático. É um vinho de precificação baixa ou média, eu acho que é o que ele acaba entregando. Lembrando que isso é só uma análise, pensando só nos parâmetros tecnológicos da produção do vinho. Não estou levando em consideração o marketing envolvido, a força da marca, que isso é outros fatores. E por fim, nessa conclusão final, eu acho um vinho correto, agradável, bom, de consumo fácil e equilibrado. Eu não sei se ficou muito confuso, eu tentei fazer o menos confuso possível, mas a gente acaba sempre se empolgando e ficando um pouquinho confuso. Então, ele, como a própria Gabriela falou antes de iniciar a fala, eu acho que seria bacana caso algum aluno, ou o professor, a própria Renata quiser fazer algumas considerações sobre o vinho, compartilhar a sua percepção pessoal, fica esse espaço agora para ter essa troca de ideias. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, William. Alguém quer falar? O que sentiu no vinho, no aroma? Eu tenho uma dúvida. Fala. Na questão de persistência aromática, na hora que eu vou fazer essa análise do vinho, bom, primeiro então você faz a análise do aroma sem movimentar o vinho, né, oxigenar ele. Essa persistência, ela vai ser, mesmo depois que eu movimento, ou seja, libero esses compostos voláteis, isso vai ter uma interferência para mim poder avaliar essa persistência aromática ou não? Creio que sim, mas Sim, tem vai minha ter. dúvida nisso daí.
vai ter diferença. Se você ficar 1 minuto girando a taça, vai perder todo o aroma. Então, essa é até uma observação bacana. Não é para você ficar oscilando a taça como não houvesse amanhã. Então, você sente o aroma, dá 2 ou 3 osciladas e sente novamente, porque se você ficar nesse exercício, às vezes a gente fica um cacuete, a pessoa sempre com a taça na mão fica girando a taça sem perceber, os compostos estão sendo volatilizados e você altera, sim, a persistência aromática do vinho. Entendi. Obrigado. De nada. A gente tem, parece uma sensação de dulçor que fica no final, assim, do... Eu concordo, Gabriela. Eu acho que esse vinho, tanto em aroma quanto em sabor, ele entrega um sabor que lembra fruta doce, fruta madura. Então, a gente acaba associando a sensação do sabor da fruta madura à sensação de estar doce. Então, eu acho que essa percepção existe, mas eu em si não percebo o açúcar, eu percebo a sensação de uma fruta madura. Bem madura, né? Bem madura. Mamão maduro, me lembra um pouco. É verdade, Confundi vinho com mel. estaria com... Mel, quem falou é o Eu. tio do mel ali. Deixa eu do mel. É o Fernando, professor. Uma dúvida Cadê que o tio eu do tenho. mel? Não. É a Naida que faz o hidromel. Só tem uma dúvida. Em termos de sensorial, da parte técnica, você fala sobre você fazer análise do aroma com a taça parada e depois da taça mexida. Vale a pena você fazer com a taça vazia? Te dá uma informação a mais ou é só perder tempo? Eu vou te dizer que tem pessoas que adoram fazer com taça vazia, que você acaba não tendo mais o álcool. O álcool já volatilizou, e a gente chama de fundo de taça ou fim de taça. É um tipo de percepção olfativa onde você tenta tirar a influência do álcool. Uhum. Só que ela não é muito honesta, porque tu não está mais sentindo o vinho como na sua plenitude. Está tentando isolar um fator, pegar o fundo de taça, que é onde você sente mais compostos menos álcoois. Uhum. É legal para você tentar dar uma vasculhada ali no aroma, mas não é o vinho em si, tá pegando um fundo de taça, né? Mas assim, é algo legal para tentar encontrar compostos sem influência do teor alcoólico. Nesse mesmo sentido, algumas pessoas, quando é para degustar mais a fundo, pegam o espumante e tentam tirar o gás do espumante na taça, para tentar sentir bem específico o aroma sem influência do gás carbônico. Claro, tu destrói a bebida, mas nessa intenção tu só está querendo tentar descobrir de uma forma mais clara o perfil olfativo do produto. Correto. Entendi, muito obrigado. De nada. A Vanessa falou, falta acidez, né? Acho que Eu concordo que a acidez é baixa. Mas eu não diria falta, porque ele tem o corpo leve e tem pouco álcool. Então eu acho que ele está conversando com os demais componentes do vinho. Mas essa é uma observação bacana, porque a gente acaba não conseguindo muitas vezes dissociar o que eu gosto do que é o vinho. Eu me cuido muito com isso, porque eu adoro vinho branco ácido, com alta acidez. Se me deixa um vinho branco para fazer, eu vou aumentar a acidez dele, porque eu gosto. Mas isso, às vezes, não tem que tentar separar, né? Porque senão a gente acaba fazendo vinho só para o nosso gosto. E como eu trabalhei também na área comercial, várias vezes a pessoa se sentia maior prazer em tomando um vinho mais leve, com acidez mais baixa, ou no caso de tinto, um tinto com menos tanino, mais macio, que não é o meu gosto, eu gosto de vinho astringente. E é importante isso, porque por muitas vezes o enólogo ele faz vinho ou idealiza um vinho bom, um vinho que ele sente prazer. E se você não está conectado com o mercado, com as mudanças que ocorrem nos perfis das pessoas, você não acaba atendendo a expectativa da pessoa. Eu fico imaginando ali o Grupo Aurora, né, que faz 45 milhões de litros. Imagina a responsabilidade do Flávio Zílio, que é o responsável lá, e conseguir manter repetitibilidade e atender a expectativa do consumidor para cada tipo de linha. Com certeza ele vê vinhos que ele gostaria de fazer diferente, mas ele sabe que o consumidor espera outro perfil sensorial quando vai comprar aquele vinho. E aí tu acaba tendo que atender todos os gostos, né? Eu acho que, na verdade, se tivesse mais... Alô?
Fala, Jeff. Eu ia dizer que, não, eu ia dizer que eu acho que ficaria mais desequilibrado se ele tivesse maior acidez, porque eu acho que tem esse compromisso muito forte com o teor alcoólico, né? Assim ele é percebido como leve. Se tivesse maior acidez, ele seria muito petulante, ele talvez incomodasse um pouco aí, porque ele não tem estrutura, não tem outras estruturas. E de frutas aí, para mim, ficou assim muito claro pêssego maduro e grapefruit. Não sei como é o nome de grapefruit. Pô, Jeff, tu já vai nas frutas do exterior, tu não tem que pegar as frutas brasileiras. É a toranja, Não, o grapefruit. mas é que é toranja. Tomei. Tem que ir para a Argentina comprar, não tem no Brasil. Toranja. Mas é bem o gosto dessa toranja, porque ela tem esse lado frutal, aromático, combinando esse lado ácido com um fundo mais amarguinho, que dá mais agradável, sem ser desagradável. E eu esqueci de comentar. a flor... Desculpa, Jeff, pode falar. Não, eu ia só falar da flor. Para mim, a flor ficou claro que é jasmim também. Tem elementos do jasmim, alguns... tem uma série de ingredientes da família do jasmim, mas alguns são bem claros aqui. Esse é o mais difícil, Jeff. Eu posso perguntar talvez para todos, eu não sei se todos sabem qual que é o aroma de um jasmim. E flor acontece muito isso, né? A fruta a gente acaba tendo acesso quando vai no mercado, mas a gente não costuma ir numa floricultura e ficar cheirando a flor da floricultura, né? A gente acaba conseguindo associar mais a rosa, né? Porque vira e mexe, alguém ganha uma rosa, dá uma rosa. Mas um jasmim, assim, realmente é exercício olfativo, né? Tu ir lá, cheirar algumas vezes o jasmim até memorizar, né? O Power do quarto ano, que eu não sei quem é, que eu queria perguntar quem é. Quando se fala em um vinho equilibrado, quais os parâmetros são colocados na balança, entre aspas? Tá. Em branco, principalmente o teor alcoólico, a acidez e o corpo, a estrutura, o volume de boca dele. Em vinho tinto, a gente tem esses mesmos somados ao tanino, a questão da estrutura tânica, que já é uma sensação tátil, não é gosto, né? Mas a gente tem, além do corpo, da acidez do álcool, o tanino, no caso do tinto, e no caso do branco, só em casos muito específicos para ter o tanino, né? Tiraria ele. Ficaria o corpo, a acidez e o teor alcoólico. Legal. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação? A gente sugeriu a gente fazer os brancos e depois a gente tentar imaginar que fruta seria, que uva é esse vinho, né? Alguém quer falar Gente, já? dica de vestibular. Primeiro, o que não é. Sempre pensam o que não é. Tirando o que não é, começa a sobrar o que pode ser. E aí? Vamos lá, gente? Se arrisquem. Então eu chuto Chardonnay. Você chuta Chardonnay. Tinta eu tenho certeza que não é, né? Aí, ó, já começa aí, ó. Não é espumante também, não já é um vinho o começo, tinto, já. e não é um vinho rosé. Eu diria Traminer ou pode ser até alguma coisa como Lorena, não sei. Eu acho que ele é bem aromático. Você falou Traminer porque o vinho ficou igual. Ai, Jeff, né? chega, vai. Eu já ia falar Traminer também. Ou Sauvignon Blanc. Vamos lá. Que vinho? Pareceu Traminer. Traminer? Pareceu. E aí? Quem dá mais? Traminer? Lorena não é, Jeff. Sei lá. Tiago, Lorena, Márcio Riesling, Naida Chardonnay também. E quem acertou? A palma vai para Sauvignon Blanc. Tiago e Jeff.
É a Lorena. Parabéns para os dois. Não. Gente, dica, esse vinho, ele era muito aromático, no sentido de ser muito monocromático no grupo fruta ali, essa questão da flor. E são poucas variedades que têm essa característica aromática. Então, é essencialmente terpenos, então ficaria ou moscato, ou lorena, ou traminer, ou gewürztraminer, né? Que tem esses grupos, ou torrontés, se fosse ali no caso da Argentina, e tem essas famílias aromáticas predominantes no vinho. Não quer dizer que outras uvas não tenham esses aromas, só quer dizer que essas uvas que eu citei têm predominantemente essas famílias aromáticas. Se é bom ou não é bom, é gosto pessoal, é perfil de vinho, é a colocação dele. E no Brasil, a gente vê pelo próprio espumante moscatel, é algo que agrada muito o consumidor de forma geral, o vinho com essa intensidade aromática. A Naida pergunta, Lorena não seria mais ácido? A questão da acidez, ela é determinada pelo viticultor, né? Se ele colhe antes, fica mais ácido. Se ele demora um pouquinho mais para colher, fica menos ácido. E também ela é manejada na vinificação. Você pode acidificar ou desacidificar seu vinho. Então, tentar tirar essa informação muito fixa, porque tem tanto o manejo no vinhedo quanto o manejo enológico. Ou seja, vai ter a Lorena com alta acidez ou Lorena com baixa acidez. E a Lorena, para quem não sabe, né? Ela é uma uva híbrida, certo? Ela é uma híbrida de... Malvasia com Seyvilar. Então, E não faz feio, né? não. Não faz feio. Vai bem. A grande dificuldade, não só de Lorena, mas de uvas com nomes não conhecidos, é que são vinhos que têm uma dificuldade maior de venda em um supermercado, porque a pessoa costuma comprar o que ela é mais acostumada a ver. Então, a gente vê em mercado, é Cabernet e Chardonnay, que mais sai. Então, Lorena tem essa barreira a vencer, e a principal ferramenta é o enoturismo. É a pessoa ir até a vinícola e a pessoa apresentar a Lorena para ele. E a pessoa vira um conhecedor, conhece a variedade Lorena. Verdade. Aqui a Marta perguntou, o nome da Malvasia branca é Seyve, só que é S-E-Y-V-E, a segunda palavra é Vilar, é V-I-L-L-A-R-D. Seyvilar. A Seyvilar já é uma híbrida, então ela não é uma mistura de uma fina com uma americana. Ela é uma mistura de uma fina com uma híbrida. Perfeito. Muito bom. Então, vamos seguindo? Vamos seguir. Agora a gente vai passar de volta a palavra para Renata. Renata, fica à vontade. Muito Olá, bem. pessoal. Nossa, mas que espetáculo de aula, William. Fiz várias anotações aqui. Muito bom. Muito obrigada. Bom, apreciamos o Lorena, né? Agora eu vou passar aqui, voltar para a nossa apresentação que eu montei para vocês. Só um minutinho. Não está ficando em tela cheia? Não sei o que eu fiz aqui, peraí. Agora vai. Ih, voltou do início, deixa eu passar. É Tudo maravilhosa bem, pessoal? a fábrica da Aurora lá na entrada do Vale dos Vinhedos, né? Sim, sim. Vocês já estiveram em Bento Gonçalves, é uma cidade belíssima. Espero que todos tenham essa oportunidade. Assim como em São Roque, que é uma cidade que eu sou encantada, em Bento Gonçalves a gente respira a cultura do vinho de uma forma muito especial, né? Todo mundo volta de lá mais gordinho, porque a gastronomia deles também é muito especial e é uma região que vale muito a pena conhecer. Para quem gosta de vinho, para quem trabalha, para quem estuda vinho, vale absolutamente a pena. Mas convido então vocês para nós irmos para o próximo vinho branco. Vamos juntos?
Vocês estavam, então, com Lorena na taça, né? A Uhum. ação, qual seria? É a garrafinha que está com A tampa vermelha? vermelha. Exatamente. Então, todos se servindo. Não posso mostrar a garrafa ainda. Todos servidos, pessoal? Sim, aqui sim. Vamos lá. Então, visualmente, inclusive, como o William falou, é interessante analisarmos, declinando a garrafa, de preferência sobre uma superfície branca, no local com boa iluminação, né? O que nós notamos nesse vinho, e vocês fiquem à vontade, por gentileza, para comentar, é um Uhum. límpido, transparente. O vinho é um prazer visual, né? Vamos voltar para a parte romântica da coisa. Visualmente, uma bebida belíssima, né? É gostoso de analisar visualmente o vinho. E quanto à tonalidade, qual nomenclatura vocês dariam para a cor que vocês estão vendo? Vocês acham que ele é amarelo claro? Amarelo Eu acho claro, que é amarelo dourado. fino, dourado, ouro? Ouro. Qual Né? cor vocês diriam? Vamos lá, Estamos, pessoal. estamos com Pode falar, sem medo de errar. Eu já errei o Ouro. dourado. Ouro. Eu falaria ia no ouro também, hein? Estamos com o vinho dourado em mãos, né? A impressão que nós temos visualmente é que é um vinho que já tem uma certa evolução. Vocês concordam? E é bem interessante analisar esses aspectos no vinho, porque de alguma forma a gente já vai mapeando as possibilidades que esse vinho nos oferece. Então, visualmente, me transmite a impressão de que é um vinho que já tem uma certa evolução. Estou certo, William? Vamos para a próxima. Foi produzido com maceração pelicular. Essa parte dos enólogos aí, vocês falam muito, muito melhor essa parte técnica do que eu. Isso mesmo. Quem quer comentar sobre a cor? A gente não aguenta, né? A gente já vê a cor, vê que tá límpido e já começa a cheirar, né? Verdade, Então, vamos verdade. para a próxima etapa. A olfativa, então. Da mesma forma como o William orientou. Interessante a gente primeiro sentir sem girar a taça, para não alterar demais, né, esse primeiro impacto. Essa primeira impressão que eu tenho nesse vinho já é encantadora, ele já me transmite aromas bastante intensos. E aí, girando a taça, eu acho que essa é uma das partes de exercício mais no mundo do vinho, né? Que foi exatamente o que o William disse. Quando a pessoa cozinha, quando ela tem mais contato com alguns elementos, com alguns temperos, com algumas substâncias, a gente tem mais facilidade para falar. Mas como nós somos profissionais do mundo do vinho e a gente aprecia essa bebida, a gente tem que treinar mais o nosso olfato, né? Então, é fácil que a gente vá na feira mesmo e cheire o alecrim, cheire as hortaliças, cheire as frutas, para a gente criar cada vez mais memória olfativa. Um outro dado muito interessante no mundo do vinho é que, por mais que a gente estude, por mais que a gente leia muito a respeito das características organolépticas de um vinho, a nossa vivência pessoal, em algum momento, ela vai interferir. O que eu quero dizer com isso? É muito comum uma pessoa ter uma percepção e a outra pessoa ter outra percepção. Vamos comparar, por exemplo, a memória olfativa de um nordestino querido, com todas aquelas frutas diferenciadas que tem no Nordeste, toda aquela culinária riquíssima, com um chinês, por exemplo. Será que eles terão a mesma análise olfativa se eles não se orientarem pelas literaturas e pelos parâmetros que cada vinho propõe? Não, porque depende da vivência pessoal de cada um. Por isso que nós, profissionais, pessoas que estão estudando sobre vinho, tem que cada vez mais treinar
o nosso olfato e criar mais memórias olfativas, né? E eu acho esse vinho brilhante nesse sentido, na parte aromática. Então, eu gostaria dessa parte de ser mais dividida com vocês. Vocês querem participar comigo? Que tipo de aromas vocês sentem? Pode ser? Bora lá. A primeira coisa que eu sinto é uma fruta. Não sinto flor aqui. Alguém tem que sentir flor? Alguém sentiu flor? Não, não senti. Só fruta mesmo. E eu senti um cheiro de. Não é pinheiro, mas o pessoal fala como se fosse uma resina, uma coisa de. Não sei se é. Não, é uma coisa. Que será? Pinheirinho? Mel também? Mel? Não. Sabe o que é engraçado? Na hora que mudou o slide, eu pensei assim, eu tava pensando em maracujá e, poxa, vai influenciar a sensorial, mas senti maracujá. Eu não sinto. Eu sinto um cheiro. Fruta cítrica. Damasco, vocês sentem? Eu acho bastante presente damasco. Lixia. Lixia também me traz... Oi, eu te interrompi, pode falar. Mel, e eu, como uma boa nordestina, senti jaca madura. Ó, eu senti mel. Senti bastante mel, hein? Pronto, Jeff. Pra mim tá com a casca da lixia mesmo, né? A casca na hora que descasca ela. Depois que você falou damasco, eu senti damasco. Eu sinto um toque floral, mas eu confesso que eu preciso ir mais às floriculturas, como o William comentou, para distinguir lírio de jasmim e dos demais, né? Porque a gente tem uma proximidade muito mais com aquelas flores que podem ser do nosso dia a dia, que é o caso da rosa, por exemplo, né? Mas eu sinto toques florais, sim. E eu, particularmente, mesmo sendo sommelier, eu tenho dificuldade de verbalizar essa parte floral com bastante clareza. Eu senti o abacaxi. Um abacaxi bem maduro, mas não sei se eu fiquei influenciada. Eu não fiquei influenciada por esse abacaxi, porque eu já estava sentindo isso antes de você mudar o slide quando você estava falando da cor. Eu já tinha Concordo sentido. com você. Concordo com você. Senti a mesma coisa. Para mim, ela parece uma salada de frutas aí. Você tem maçã verde, você tem fruta do conde ou jaca, né? Que é nessa mesma linha. E para mim tem muita nota especiada, tipo manjericão, e tem notas de cravo tempero. Gente, minha opinião desse vinho, da compartilhar com vocês, é um tipo de aroma que me agrada muito. E tem dois escritores aqui que para mim são bem diferentes de outros. Um que a Gabriela falou, que é algo resinoso, é o mentol, eucalipto, que é típico dessa uva. E o outro, que é muito típico dessa uva, é grafite e pedra de isqueiro. Se tem algum fumante em casa, ficar raspando a pedra do isqueiro, só para ver o cheiro que sai da pedra do isqueiro. São descritores que a gente associa com minerais. Só não façam confusão. Não quer dizer que o aroma estava no solo. Esse aroma foi desenvolvido na fermentação alcoólica, não veio do solo. Se a gente fala aroma mineral, vocês já imaginam que saiu o aroma da terra e foi para o vinho, né? E não é isso. Então, esse vinho aqui tem, eu acho, característica mineral, que me lembra essa pedra de isqueiro e grafite, que vem da fermentação, e junto com um toque de resina, lembra até um pouco avermutado, para quem gosta de vermute, ou bebidas com ervas. E as frutas eu acho bem legal a questão da jaca, eu também percebi, e a maçã verde. E nessa questão de fruta, como ali a Renata falou, para facilitar as coisas, como cada pessoa de um país e de uma região diferente, que a gente tem descritores padrões de uva. Se achou mais fácil a pessoa memorizar uma uva mais ou menos uma fruta internacional, porque se cada um só falasse da sua regional,
em uma degustação num concurso internacional, exemplo, cada um ia falar só a uva da sua região e ninguém ia se entender, porque cada um só ia falar da sua realidade local. Por isso até eu brinquei com o Jeff, ele que ele falou grapefruit, né? Realmente, é um descritor internacional, ele falou correto. A gente que é ignorante, que não conhece, né? Mas sim, tem esses descritores padrões para todo mundo se entender num universo de degustação quando pega pessoas diferentes. Senão viraria uma verdadeira festa da uva, né, William? Seria bem complicado com esse universo de aromas que nós temos, né? Mas eu acho muito, muito interessante validar também, né? Existe aquela orientação que a gente deve seguir, mas porque nós somos profissionais do mundo do vinho, mas para o público em geral, eu sempre acredito o que a pessoa está sentindo em palestras e coisa e tal. Aconteceu numa ocasião, só citando rapidamente, tinha uma criança na palestra, claro que ela estava degustando o suco de uva, mas ela sentiu, a mãe possibilitou que ela sentisse o aroma do nosso colheita tardia. E ela falou, nossa mãe, que cheiro de mamão. E eu achei aquilo muito, como eu posso dizer, saiu com uma espontaneidade tão grande, que como a gente vai dizer se a pessoa está certa ou errada, se a percepção individual também está contando nessa análise, né? Eu acho essa parte muito interessante também, que é da nossa vivência pessoal, né? Se orientar, sim, mas também ter, com as pessoas que gostam de vinho, incentivá-los cada vez mais, né? A comentar o que estão sentindo. Bom, pessoal, podemos passar para a parte gustativa? Vamos juntos? Vou virar a tela, tá? Muito bem, então fiquem à vontade, cada um está aí com a sua taça, né? Vamos observar, então, a acidez, o dulçor, se há açúcar residual, se vocês sentem que é um vinho pesado ou absolutamente leve, qual é a persistência. Vamos juntos? Bom, eu sinto uma acidez interessante, não considero um vinho leve, é um vinho com um corpo médio, né? Bastante interessante, deve ter uma média, na minha opinião, de 13 graus e meio de teor alcoólico. Sinto persistência e o que nós sentimos no aroma, novamente, confere no paladar. E se quiserem comentar, fiquem, por gentileza, à vontade. Eu senti uma acidez Pode falar. acidez média, senti uma untuosidade nele, assim, na boca, né? Uma persistência média também, não sei se é assim, né? E também senti dulçor. A gente fica com uma sensação de um dulçor no final, assim, não sei escrever se é assim corretamente que fala, mas... Para mim, no final, me lembra um pouco de castanha, não sei, noz. Amendoado? No final, mas na hora que, lá no finalzinho. É verdade. Depois. Será que tem a ver com esse tostado que o Lenk falou? Tem muito mais corpo que o outro também. Propostas bastante diferentes, né? O primeiro e o segundo vinho. Será que ele passa por madeira, Renata? Não. Não? E aí, uma brincadeira interessante, porque a gente não citou a uva ainda, né? Vocês querem comentar a respeito? Qual uva vocês acham que é? Parece Riesling. Renano ou itálico? Como? Não entendi. Riesling renano ou Riesling itálico? Itálico para mim, se fosse dizer. Mais alguém quer arriscar?
Mas... Quando a gente está... Aliás, eu quero deixar aqui a minha homenagem e agradecimento ao nosso enólogo-chefe, Flávio Zílio, aos demais enólogos da Vinícola Aurora, Nauro Morbini, Jurandir Nozini, que comandam ali toda essa parte encantadora da enologia da vinícola, que tem uma baita de uma responsabilidade com 1.100 famílias associadas e com a quantidade de uvas que eles recebem. Nosso recebimento é dividido por dia, tá? Hoje é um dia de recebimento de Cabernet Sauvignon, amanhã é um dia de recebimento ou de Cabernet Sauvignon de novo, ou conforme orientação ali. E há toda a medição da maturidade da uva, desde o início, o acompanhamento dos nossos agrônomos para as 1.100 famílias, é algo extremamente sério e bem direcionado, e a nossa equipe de enólogos estão de parabéns. Particularmente, sou fã incondicional deles. Aliás, foram eles que pediram para eu apresentar para vocês esse vinho. Eu achei que vocês iam gostar e que criaria várias discussões, né? Ainda mais comparando esse vinho com o Lorena. Sim. Bom. Alguém arrisca mais alguma uva ou já posso mostrar qual é? Vamos lá, gente. Felipe, vai, Felipe. Não, na uva eu não arrisco ainda, mas eu vou falar uma coisa em questão de aroma, sabe? Nessa parte floral, agora que me veio a cabeça aqui, que você está falando de viver, me lembra caminhão do Ceasa quando carrega flor de corte e descarrega lá. Porque, legal! Mas porque são várias flores? Não entendi. Parece normalmente... o talo cortado da margarida, o talo cortado, não tem isso? Eu acho que esse é o resinoso. Será? Do petrolato? Aí já não sei. Interessante, pessoal. Então, eu vou virar a tela aqui. Vamos lá. Sim, vocês acertaram. É um Riesling itálico. É uma uva originária da Europa Centro-Oriental. Muito provavelmente a gente diz porque a Croácia se diz proprietária, né? A origem dessa uva, mas é bem naquela região mesmo. Possui película branca e sabor descomplicado. Produtividade de 13 a 18 toneladas por hectare, com teor de açúcares de 15 a 17 graus Brix. É resistente a essa parte, vocês entendem infinitamente bilhões de vezes mais do que eu. É resistente à antracnose, sensível ao oídio, moderadamente sensível ao míldio e sensível às podridões. E é uma das variedades brancas mais importantes da Serra Gaúcha, né? Adquiriu grande notoriedade a partir da década de 1970, quando ela foi muito incentivada para a elaboração de vinhos brancos tranquilos varietais, mas também e principalmente para o vinho, como vinho base para espumante ou como corte, né, para alguns espumantes. O que é muito interessante, italianos e brasileiros acham que a origem é italiana porque o nome em português e em italiano é Riesling, né, cria essa confusão, não, né? Tudo leva a que, mas não é. Mas os croatas discordam, né? Eles a chamam de Grachevina, e para eles ela é originária do seu país. Mas o Riesling itálico tem outros nomes em outros países, Welsh Riesling, Ola Riesling, Asti Riesling, Talichansky Riesling, Gradiška. E a gente tem como principais características coloração palha e suaves reflexos esverdeados, mas a gente vai entender porque a amostra que a gente tem na taça é diferenciada. O visual dele costuma ser bastante atrativo. Aromas e sabores não muito intensos. Isso é o que sempre se diz do Riesling itálico, né? Com notas de frutas cítricas, maçã, flores brancas. Na boca, sabor agradável e delicado, com acidez equilibrada. Geralmente, vinhos frescos, leves, de teor alcoólico moderado. Agora eu vou virar a tela para apresentar o vinho que vocês têm na taça. Esse é um vinho bastante especial para os nossos enólogos, para nós funcionários, tá? Porque ele é safra 2014, tá? 100% Riesling itálico. Aqui está marcado 13 graus de teor alcoólico, mas eu peço desculpas por esse erro. É 13,5 graus de teor alcoólico, tá? Orientações de harmonização. Acompanha carnes brancas, porco assado ou grelhado, frutos do mar, como camarão e sashimi, massas e risoto com molhos
leves. A orientação é que seja servido entre 8 e 10 graus, e aqui algumas notas de degustação que os nossos enólogos nos orientam, tá? Olha que interessante, este vinho é uma edição única, nós não temos o compromisso de elaborar esse vinho toda a safra, isso foi uma experiência extremamente produtiva entre os nossos enólogos com a Riesling Itálico. Cuidadosamente vinificado na safra de 2014. Permaneceu em tanques com temperatura controlada a 14 graus até o invase, que foi em janeiro de 2019. Foram elaboradas somente 6.508 garrafas, com toda aquela quantidade e capacidade de elaboração que a gente tem. Esse é um vinho bastante restrito, todas garrafas numeradas, e no aroma destacam-se notas de damasco, lichia, frutas em calda e um leve e delicado toque floral. Acidez moderada e equilibrada, tem bom corpo e estrutura, e no retrogosto refletem-se os aromas e um toque mineral. Então, acho que todo o nosso bate-papo anterior à apresentação do vinho foi bastante válido e verdadeiro, né? Fiquem à vontade, então, para comentar o Aurora Edição Única Riesling Itálico. Adorei. Uma delícia, nossa, sensacional mesmo. Imagina, né, ele ficou por 2004, ele só foi em 2019 envasado. De 14 para 19, né? 5 anos. Muito interessante. Uma coisa que vale a pena dizer é que ele é bem enovelado, né? À medida que você vai tomando, você vai abrindo novos sabores, novos aromas, ele vai se revelando aos poucos. Muito bacana esse vinho, gostei. E por que nossos enólogos escolheram para apresentar para vocês, que é um público tão especial, né? Porque isso, algumas pessoas no Brasil têm preconceito do Riesling Itálico, né? E é uma uva incrível que se adapta muito bem no clima, no solo, com as características da Serra Gaúcha. E é uma uva que a gente aprendeu a vinificar brilhantemente, tá aí uma prova disso, né? Em Pinto Bandeira, nós temos plantado Pinot Noir, Chardonnay, e nós temos uma quantidade, apesar de menor, de Riesling Itálico, e a gente sabe que é um local de indicação de procedência no Brasil, né, que tem todo um diferencial no terroir. Então, bastante interessante esse vinho. A gente queria dividir essa experiência com vocês, tá? Porque também foi uma experiência incrível para o nosso setor de enologia. Nossa, muito legal, obrigada. Em nome dos acadêmicos aqui, a gente agradece muito essa experiência. Realmente, se a gente pudesse, né, gente, a gente estava tomando a garrafa inteira agora, né? Super delicioso. Vocês estão todos convidados. Agora que eu já mostrei para vocês, vocês estão convidados, então. É que a gente ainda não pode aglomerar, né, gente? Senão eu ia convidar vocês todos para vir na minha casa. Renata, esse vinho está à venda? Esse vinho está à venda na nossa loja em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, pelo valor de R$ 49,90. Uma quantidade absolutamente pequena. Nós tivemos que escolher onde colocar esse vinho. E em São Paulo só tem na Adega Pão de Açúcar, que fica em Lorena, próximo à Paulista. É o único lugar em São Paulo que a gente pode encontrar. História do meu marido, hein? Ele vai lá de carrinho. Então, mas lá não está custando R$ 49,90, tá? Lá está uma média de R$ 120 a garrafa. Ui! Mas vocês podem falar comigo, eu posso intermediar com o nosso departamento de vendas lá de Bento Gonçalves e a gente entrega para vocês, tá bom? A gente faz uma compra aí coletiva, vende de uma caixa pra gente. Será um prazer. Eu levo pessoalmente para vocês, tá bom? Recebo na filial de São Paulo e levo pessoalmente para vocês, tá? Show. Bom, se querem comentar mais sobre esse vinho, fiquem à vontade, mas foi um prazer incomensurável mostrar para enólogos, para estudantes de enologia, né? Então, podemos passar para o próximo vinho? O que vocês acham? Vamos juntos? Vamos.
O próximo é o rosé, pessoal. Isso, vamos todos então para o rosé. Eu não vou mostrar ainda a garrafa para a gente fazer esse exercício, né? De saber qual é a uva. Todos servidos? Vamos lá? Vamos lá. Bom, o vinho rosé, ele já é incrivelmente bonito de se observar, né? No caso desse vinho, nós temos uma coloração rosa-salmão, observando aqui com fundo branco e com boa luz, né? Límpido, transparente, brilhante. Belíssima tonalidade, né? Vamos, então, para a próxima etapa. Análise olfativa. Eu, particularmente, quando os enólogos me sugeriram 3 produtos, além do edição única, Riesling, eu falei, vamos servir o nosso rosé. Ele tem uma família aromática incrível e eu espero que vocês tenham essa percepção agradável que ele nos traz, tá? E seria bem bacana vocês participarem comigo. Eu acho que ele é bastante rico em aromas. E sabe que eu coloquei na tela, mas eu realmente sinto toranja. Não sei se vocês concordam, mas eu vou começar então com toranja. Eu sinto fruta vermelha, óbvio, mas mais assim, tipo framboesa, Muito. né? Eu sinto esse cítrico também. Alguém? Morango, Lembra Vanessa. jabuticaba. Como? Lembra jabuticaba. Legal. Não pode beber ainda. Jeff? Eu achei ele Vocês- muito gostoso, dá um cheiro assim, não sei de saber o que é, mas um aroma que dá vontade de beber. A gente não pode beber logo? Eu adoro esses comentários, sim. Ele é super agradável no nariz, né? Eu acho encantador. Eu Aqui, também. para mim tem uma combinação muito boa de frutas vermelhas. Aí tô vendo bastante morango, bastante framboesa e essa nota de toranja também para mim é bem evidente. E o lado floral para mim até tá na ilustração aí é rosa. Para mim também é bem rosa, gerânio. Interessante. É bem sutil, né? É bem. E o William quer comentar? Pode Imagino ser, que pode ele ser. já conhecia esse vinho. Eu conheço mais a linha da Aurora por ter morado boa parte da minha vida ali em Bento Gonçalves, né? Legal. Mas eu concordo ali com o Jeff, acho que a Gabriela, o principal descritor é a fruta vermelha da família ali da framboesa, da cereja, uma fruta bem madura, até pode enganar, lembrar um aroma doce. É errado falar isso, né? Aroma não tem sabor, né? Mas lembra uma fruta adocicada na questão Dá uma aromática. expectativa, né? Dá uma expectativa, né? Verdade. Ele nos induz a achar que o paladar vai ser algo tendendo ao adocicado por essa intensidade de framboesa e cereja. Pensando na linha enológica, a gente começa a analisar que foi uma uva provavelmente com Brix alto, uma maturação bem avançada, para dar essa família de aromas de frutas maduras. A gente poderia ver outro rosé com mais citricidade e aí colher um pouco antes. Esse aqui dá a entender que a uva foi colhida com uma maturação mais avançada para ter bem intenso essa fruta aframboesada e com a rosa, né?
Muito legal. Bom, pessoal, vamos então. Alguém mais quer comentar o aroma? Fica à vontade. Eu vou virar a tela para a gente fazer a parte gustativa. Eu espero que esse vinho surpreenda vocês, como eu fui surpreendida a primeira vez que eu degustei. Ele tem um corpo muito interessante, extremamente equilibrada. Claro que todo vinho é gastronômico, né? A gente fala esse vinho é gastronômico, todo vinho é gastronômico, mas ele cria links de harmonização extremamente interessantes com toda essa costa que o Brasil tem, né? Litorânea, com todos os pratos incríveis que a gente tem mediante a isso. Eu acho que é um vinho que deveria fazer muito mais parte do nosso dia a dia. Então, se puderem degustar comigo, vamos lá. Tem uma excelente acidez, né? Acidez muito boa. Muito pronunciada. Mas sem destoar, né? Bem bacana. E repete, né? O que você sente no nariz, se sente na boca também. Ele não é um vinho extremamente leve, né? Ele tem um peso interessante no paladar. Tem presença em boca muito boa. Eu achei uma delícia o vinho, eu achei que ele reflete o que no nariz, né, o em boca. Eu achei que ele tem um gostinho assim de morango, uma fruta mais madura também. Que delícia, concordo. E um álcool equilibrado, né? Com acidez, com esse corpo. Ele é mais alcoólico. Bom, não sei quanto ele tem, sei lá, uns 12,5 ou mais? 12 graus, 12%. E aí, pessoal, vocês... Por isso que não destoa a acidez, né? A acidez tá firme, mas compõe bem com o nível alcoólico dele. Ficou bacana. Senti uma untuosidade. Eu também sinto essa untuosidade na boca. E o curioso, Jeff, que para mim o álcool tá menos sobressai menos do que a acidez. A acidez tá mais, assim, parece mais para mim do que o álcool. Mas não destoa. Não. Dá uma característica, mas não... O álcool é minimamente perceptível, né? Eu consigo sentir, identificar, é álcool. Mas bacana, gostei também. Eu não sou tão fã de rosé, mas eu gostei dele. E aí, o que vocês acham? Qual variedade vocês imaginam que é a base de elaboração desse vinho? Olha, ele é bem suave, né? Ele não tem aquelas notas mais indômitas aí do Cabernet Sauvignon e coisas assim. Eu diria Merlot. Eu diria Taná. É um Merlot bem aromático, né? Mas se considerar o Jefferson vai estar certo de novo, então certeza que é Merlot. Um disse Merlot, outro disse Taná, mais alguém arrisca? Eu até arriscaria um Cabernet Franc, porque ele, não sei se os Cabernet Francs muito bem elaborados para rosé ficam com essa mesma linha de aroma. Mas... Eu acho que Cabernet Franc também, concordo. Muito bem, vamos deixar a expectativa, então, e vamos lá. Sim, elaborado com a uva Merlot. Terceira vez, hein, Jefferson? Tava certo, hein? Você viu? Esse Jefferson muito é bravo. bem, hein? É uma uva originária de Bordeaux, França. Uma das melhores uvas do mundo. Fabulosa, né? É hoje das mais cultivadas em todo o mundo, produzindo excelentes varietais. Na sua origem, entra na composição dos grandes Bordeaux, habitualmente combinada com Cabernet Sauvignon. Escrevi errado habilmente ali, hein? Desculpem. Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc ou Verdot. Tem ampla capacidade de envelhecimento. E é algo sobre a origem da Merlot, né? A Merlot ganhou vida através do cruzamento da Cabernet Franc com a Madeleine Noir. Interessante isso, né? Principais características: vinhos encorpados com taninos macios. Claro que a gente está falando dos vinhos vinificados em tinto. Em climas quentes, aromas de frutos negros,
que pode evoluir para bolo de fruta e chocolate. Em climas frescos, aromas de morango, framboesa, cereja, groselha, e geralmente entra também o mentol. Quando vinificado em rosé, frutas vermelhas frescas, morango, framboesa, cereja, com toques florais. A Merlot se adapta absolutamente bem na Serra Gaúcha. Alguns enólogos dizem que ela é a uva ícone, que representa a Serra Gaúcha. Outros dizem que não, que é a Cabernet Franc. Mas eu acho essa uma das brigas mais saudáveis que existe entre os enólogos, né? Porque realmente são duas uvas tintas incríveis. E aí o vinho que vocês têm na taça, um vinho elaborado em Bento Gonçalves, safra 2019, 13 graus de álcool, né? Acompanha muito bem carnes brancas, ravioli com ricota e risoto de camarão, e foi o que eu comentei. Eu acho que tem tudo a ver com o nosso clima, com a nossa, assim como o anterior, né? Com a nossa gastronomia. A temperatura ideal de serviço de 9 a 11 graus, essa é a orientação. E aqui alguns dados a mais que os enólogos nos transmitem sobre o vinho. Bela coloração rosa-salmão. No aroma é muito elegante, lembra frutas tropicais como lixia. Tem notas de morango e framboesa, que a gente sentiu bastante, né? Com toques florais e um leve adocicado. No paladar é fresco, jovem, uma acidez vibrante, que traz uma boa refrescância, com estrutura, né? Eu também sinto esse certo peso, né? Sua persistência é média e tem retrogosto de notas frutadas e florais. Esse é o vinho, então, o segundo que a gente trouxe para vocês. Aqui está a imagem da garrafa. Nós os convidados para degustar aqui comigo. Não estou muito distante de vocês, eu moro em Osasco, não sei se está em São Roque, mas Estamos pertinho. juntos em breve, né? Renata, ele está falando 13% aí. 13 Não. graus de teor alcoólico, né? Deixa eu ver aqui. Me desculpem, essa ficha técnica é da safra anterior. Eu estou com um vinho de 12 graus de teor alcoólico, exatamente da Igual. amostra que eu enviei para vocês. Legal. 12 graus, tá bom? E me fala uma coisa, você sabe o método de elaboração do rosé? Se é por Maceração curta. maceração curta. Bem curta, né? Exato. É uma cor bem de prensagem, de pressurragem, né? E o que vocês acharam? Gostaram do vinho? Eu adorei. Gostei, que é um aromático bem delicioso. Olha, pra falar a verdade, faz tempo assim que eu não tomo um rosé que eu goste. Então, pra falar a verdade, eu gostei mesmo. Ai, que bom. Que bom mesmo. Bom, pessoal, é um prazer ter nossos vinhos na taça de vocês, profissionais do mundo do vinho. O vinho brasileiro só cresce, né? Eu acho que a gente tem que ter muito orgulho disso. E tá aí um exemplo de um rosé. É o mais interessante até agora, hein? Oh, desculpa, eu pensei alto. Não, eu tô gravando o seu pensamento alto. Posso colocar nas redes sociais? Poxa, Obrigada desculpa, pelo comentário. achei que tinha mutado o microfone. Obrigada, viu? Bom, pessoal, agora eu acho que a gente até já passou do tempo e a gente ainda tem um vinho para degustar juntos, né? Então, eu vou para a próxima página e eu vou passar novamente a palavra para o professor William, para ele conduzir a degustação do vinho tinto. Tá bom? Esse é 45, Renata? Você está falando de valores? É. Esse vinho está em Pão de Açúcar, por exemplo, entre 45 e 50 reais, essa média. Pronto. Minha vez? Minha vez. Sim, por favor. Obrigado, Renata, pela apresentação, pelos vinhos. Eu só vou fazer, antes de iniciar o tinto, eu vou fazer um comentário que não sei se os alunos perceberam, que eles tomaram um vinho branco de 2014. Bom, eu faço uma análise, quando vocês forem no mercado, se vocês acham um vinho branco da safra 2014, bom, não acha? Vocês tiveram uma oportunidade muito legal. Então, memorizem esse vinho branco que vocês tomaram e, especialmente pensando em enologia,
esses grupos aromáticos só aparecem em tempo de envelhecimento, ou garrafa ou tanque. Então, até o próprio Jeff me perguntou outro dia se compensaria guardar um vinho branco. Nesse tipo de caso, quando se deseja esses grupos aromáticos resinosos, ou lembra um pouco o petróleo, tem que ter envelhecimento, tem que ter tempo em garrafa. Então, foi uma experiência que vai ser difícil vocês provarem, a não ser que comprem mais, né? Desse vinho, esses grupos aromáticos que só vêm com tempo em garrafa. E memorizem, ele é mineral, mas não é mineral do solo, é mineral pela maturação e pela fermentação. Já o rosé é um vinho mais divertido, né? Mais alegre, ali, com um grau de complexidade bem menor do que a experiência que vocês tiveram com o Riesling. Então, procurem guardar essas notas que vocês sentiram no Riesling, para não deixar passar batido. Vinho tinto agora, nosso fechamento, seguindo nosso protocolo já estabelecido, inclinando a taça, é um vermelho rubi, o tom dele de média intensidade, então nos mostra que é um vinho que já está maduro pelo tom da cor rubi, média intensidade, lembrando que a cor é antocianina, é o composto de cor, então tem uma média intensidade de antocianina. Procurem só não cometer um equívoco que às vezes eu vejo as pessoas percebam, não se percebe tanino pela cor. Então você não pode dizer que um vinho é adstringente ou não adstringente pela cor. Você pode dizer se ele tem mais carga ou menos carga de compostos corantes, de antocianina. Isso nos dá uma ideia de maceração. Segundo passo, questão aromática, nos dois momentos, sem oscilar a taça e oscilando a taça. Média intensidade, média persistência. Grupos aromáticos, esse é um vinho que tem grupos aromáticos que eu quero que vocês tentem fixar. Ele lembra resina, lembra pinos, lembra eucalipto. Lembra um termo que se usa muito na França, chamada susbois, que é aroma de bosque, aroma de turfa. Não sei se ficou confuso turfa. Turfa é aquela terra com bastante matéria orgânica. Então, essas são as principais famílias de grupos aromáticos. Ele não tem aquela frutinha, cereja, framboesa. Ele já parte para uma fruta negra. Então, quem não conhece, procurem sentir o aroma de cassis uma vez na vida. Sei que a gente acaba tendo mais acesso ao licor de cassis, mas quando aparecer alguma chance, tente achar o cassis. Tem um pouquinho de aroma de cassis nele. Mas o principal é, eu acho, eucalipto, pinos e resina. Casca de acácia também. Questão gustativa. Seco, médio corpo. Acidez um pouquinho mais alta. Tanino médio. Corpo médio. E persistência média. É um vinho que fica na linha do meio, porém com acidez um pouquinho mais para cima. O sabor dele remete ao aroma, e lembra essas notas que lembram compostos de resina, com um pouco do toque do subois e da turfa. Esse é um tipo de vinificação que não valoriza tanto a característica frutada. É o perfil desse vinho, valorizar outros grupos aromáticos. Isso é importante vocês, como enólogo, perceber que a gente sempre tem uma tendência natural em achar a fruta melhor ou o barril de carvalho melhor. E às vezes a gente acaba no automático, quando vê grupos de aromas diferentes, não gostando, não valorizando. Esse vinho foge daqueles padrões de fruta fresca ou fruta madura e a nota do carvalho. Complementações? Pois eu sigo, senão só eu falo, eu me sinto muito inibido. Eu sinto um Qual pouco. vinho vocês estão degustando? Não a uva ainda, né? Mas é produzido por vocês? Não. Esse não foi produzido pela
O Lorena foi. Também não. Foram os dois produzidos por uma. Não vou falar, que senão não vou falar. Que não. Ia ter rolado a degustação do Bordeaux, né? É concorrência, mas é vinho brasileiro, né? Nós somos apaixonados. Vinho brasileiro. A uva é de Caxias do Sul. Ah, legal. Mas a gente não vai falar o rótulo, Gabi, do Lorena? O Lorena é do Alma Galiza. Ah, tá. Legal, legal. Concordam com o que eu disse? Discordam? Não vou tirar nota de quem discordar, só vou lembrar quem é. Eu sinto um pouquinho de amargura. Ainda bem que eu não sou sua aluna. Bom, só gravar, né? Só gravar o nome, mas não vou tirar nota, só vou gravar o nome. Concordo Eu com você, gostei professor. bastante, William. E concordo bastante com você. Só que eu ia Eu achei falar legal que... que. Ah. Desculpa, Fernando, Não, pode falar. pode terminar sem problema. Não tenho pressa. Pode concluir, minha amiga. Eu gostei bastante do vinho, eu achei que concordo totalmente com o William. E eu não sabia que esse aroma que a gente sentia era aroma de bosque. Achei muito. Você falou o termo certinho, que agora eu esqueci. Eu achei muito diferente, assim. Agora eu só vou conseguir pensar no bosque quando eu sentir esse aroma aqui. E é um aroma de Esse bosque vinho, pra mim- depois de uma chuva boa, né? É, esse aí. Umedecido. Bosque Por isso que eu citei turfa, que é aquela terra umedecida, bastante matéria orgânica. Ah, Muito bom. e eu ia falar assim, eu achei um momento, assim, em algum momento eu senti isso, eu não senti mais, mas por um momento, assim, eu identifiquei um pouquinho de chocolate amargo, assim, sabe? Uma notinha, assim, quase, no aroma, depois que eu mexi a taça. E achei interessante, mas já que você pediu a opinião, assim, eu não achei relevante que eu mencionar antes, mas é um chocolatinho, assim, amargo, 70%. Brincadeira, é um chocolate amargo. Se sentiu o chocolatinho, sentiu o chocolatinho. Mas, gente, claro, Para mim todos... faltou noz na descrição, hein? Tem uma Nossa, nota de noz coloca bastante interessante. É, né? Verdade. Agora vamos lá, qual noz? A pecan ou aquela dos Estados Unidos? Aquela... Essa foi boa. Geralmente o termo noz é associado a compostos aromáticos terrosos. A gente fala, geralmente quando a gente associa a noz. A Natália está perguntando, em termos de evolução, qual o status? Para mim, ele está pronto para o consumo. Quando a gente fala em evolução, a gente tem que imaginar que característica você gostaria que ele não tem e passaria a ter com o passar do tempo. Então, naturalmente, o vinho tinto ele vai polimerizar o tanino, vai diminuir a astringência, e bom ou não bom depende do seu gosto, do gosto do consumidor, e o outro tende a aumentar um pouco a acidez volátil e tornar complexo o aroma até certo ponto de começar a ficar a acidez volátil muito incomodativa. Eu acho que se ele for guardado por mais tempo, ele vai ficar magro de adstringência. E eu acho que ele vai perder a astringência e vai ficar um vinho um pouquinho esvaziado, perder estrutura. Então, para mim, ele está hoje no ponto ideal de consumo. Eu não recomendaria o guardo dele, a não ser que a pessoa gostaria de reduzir essa astringência, ficar um vinho menos amarra na boca. Mas eu acho que ele está no ponto de consumo. E a acidez, A acidez, de que sentido? achou a acidez desequilibrada? Não achei desequilibrada, mas tem mais acidez que tanino. Especialmente após a ingestão da amostra, fica mais sensação da acidez do que do tanino. Mas não chega a estar desequilibrado. Mas ele tem uma acidez firme. Ele é firme de acidez. Essa é uma coisa curiosa. Eu estou procurando só contar a minha percepção. Se isso é bom ou não, a gente vai se adaptar a qual régua a gente vai usar. Por isso que às vezes a gente tem, por isso que todo concurso que existe o que a gente chama poste em boca, que é a calibração dos avaliadores.
para a gente regular o que cada um percebe para achar um denominador comum. Então, para mim, isso aqui é uma acidez média alta e tanino médio. Não chega a estar desequilibrado, porém, é marcante a acidez dele. Ô, William, e com isso, por causa da acidez, pode-se dizer que a maturação dele pode não ter sido, não sei, não chegou a um ponto ideal ou nada a ver disso aí? Ficou uma maturação meio que... Não sei explicar. Eu não sei como ele foi elaborado, eu entendo o que tu quer dizer. Se ele está com a acidez que eu disse um pouco mais alta, tu deduziu que a uva foi colhida antes. É isso. Mas eu não sei se o enólogo que produziu esse vinho corrigiu a acidez. Ele gostaria de dar mais frescor para o vinho e adicionou um pouco de ácido tartárico nele para dar um frescor a mais. E aí o nosso discurso se esvazia. Aí não tem como, né? Aí não Saber. tem como. Então, pode ser ou não pode ser. Entendi. Você sentiu amargor, não? William? Eu não percebi, mas amargor não me incomoda. Isso é uma coisa que é importante para a gente. Eu tomo café preto sem açúcar, né? Gosto de bebidas amargas, água tônica. E então eu sou um pouco suspeito para amargor porque não me incomoda o amargor. Então eu costumo não sentir ou ter menos percepção de amargor de que outras pessoas. Eu sei que tem o professor Fábio que toma água da torneira já sente amargor, né? Mas eu já Ele já não não tem amargor, porque ele não falou que é, não tem amargor, se ele sente. é. Tem o professor Elei que adora amargor, ele sente amargor em tudo. A gente respira, sente amargor, né? E eu não senti amargor nele, mas eu entendo que se alguém sentir, pode ser que a pessoa é mais sensível ao amargor. Eu não senti. Sim, a Bárbara também fala, pode ser por ter vindo com vinhos que tinham maior sensação de dulçor, né? Pode ter vindo disso também. A gente tinha um vinho anterior que tinha uma percepção de ser doce sem ter açúcar, e a gente foi de imediato com vinho seco, sem uma percepção de fruta madura, dessa percepção dos aromas que eu citei, de bosque, né? Ou de algo de resina. Então pode ter essa comparação. Eu não senti amargor. Eu acho que essa minha foi falta de calibragem da boca mesmo. Agora, o Mas primeiro. isso é uma coisa que um professor me ensinou uma vez. A gente cansa os sentidos. Se a gente ficar provando esse vinho de 5 em 5 minutos, a gente vai cada vez mudar a nossa avaliação. Porque a nossa percepção muda, a nossa sensibilidade muda, o nosso aroma muda, e o vinho vai mudando na taça. Então, a recomendação que eu dou, não demore para degustar. E escute os seus sentidos, não seja tão racional. O que é o racional? É você degustar e já começar a associar. E você divide a atenção do cérebro com a parte racional, com a parte sensorial. Então, normalmente, quando se degusta, tem que ser rápido. E o vinho é o que ele mostra. E vamos dizer, o que é o rápido? Até 3 minutos por amostra. Mais do que isso, você provavelmente já perdeu, já está cansado do seu olfato, você já perdeu sensibilidade e você vai refazer a sua avaliação sensorial. Tanto porque o vinho mudou, tanto porque a sua percepção mudou. Então, estejam atentos com as primeiras impressões e fiquem com elas, porque vocês vão ficar sempre girando, andando em círculos, se vocês ficarem revendo o vinho, e vocês nunca vão chegar num ponto fixo. E a outra, o vinho é o que ele é. Às vezes não adianta ficar procurando chifre em cabeça de cavalo. Então, é aquela sensação, é aquela percepção, e fixem e anotem e sigam aquela linha. Então, vocês vão ficar sempre num devaneio constante e nunca vão chegar num denominador comum. E a gente tem que sempre se treinar, como profissional enólogo, a ser o mais objetivo possível. Senão a gente não consegue ser claro para as pessoas. E nem para a gente mesmo. A gente fica só titubeando. Foi claro? Ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim, foi. O vinho, esse Merlot, ele tem esse perfil mais do bosque, né? Por um estilo de vinificação?
Porque ele é só em inox, né? Eu vou deduzir, porque eu não conheço o processo, mas eu posso fazer deduções e eu vou poder ser muito injusto, mas vou fazer deduções. Eu sou de Caxias do Sul, de onde veio a uva. Então, muitos dos vinhedos da minha região costumam ter esse perfil aromático. E eu associo a um terroir, até o professor falou agora, o terroir da minha cidade, o terroir de Caxias. Então, a minha região, as condições de umidade da minha região costumam proporcionar um merlot com esse sabor. E é um dos intuitos que se formou a indicação de procedência e depois ali em Bento Gonçalves ali a denominação de origem. Então ele é um perfil sensorial facilmente encontrado na uva de Caxias do Sul. Então eu acho que é muito mais um perfil sensorial do terroir da uva do que do método de elaboração. Bárbara? Vamos revelar a uva, Bárbara? Oi! Apareci. É que a Bárbara Oi, desculpa. tem um pedido especial. E aí, é Merlot? É Merlot. Safra 2018. Vera acertou, hein? Vera é braba. Palminhas. Aqui da Bela Quinta. Então, é da Bela Quinta, né? Aqui de São Roque, e vinificado em Caxias. Quer falar um pouquinho do vinho, Bá? Trouxe. Não, ele já falou tudo. Se eu falar mais um pouco, eu só vou concordar com ele, né? Vai que ele conta uma nota aí, né? Vai que, né? O coração tá mole hoje. Não facilita aí. Não, acho que o William resumiu bem. É isso aí mesmo. Muito bom. Alguém mais quer falar mais uma coisa? É vinificado no sul? Ou Sim. traz para lá? Tá. Vinificado no sul. Muito bem. Muito bom. Bom, quer aparecer? A ideia desse painel, né, era a gente conseguir viver esse momento de novo de degustação, de treinar, né? A gente vendo os profissionais assim já avançados falar sobre degustação, análise sensorial. A gente vê que tem que realmente praticar bastante, né? E essa foi a ideia desse painel. A gente ficou muito feliz que a gente teve essa ideia desde o começo e ela foi se concretizando no decorrer da organização da semana, né? Então, só tenho a agradecer por ter aceitado o nosso, pela Renata ter aceitado o nosso convite, pela Aurora ter aceitado o nosso convite, professor William também ter aceitado esse convite. Foi uma super aula, né? Olha, eu já disponibilizo o Zoom da Andrea Pod para todo mundo, tá, gente? Quem quiser fazer aula online assim. Ela não está aqui, não pôde estar aqui, né? Porque ela estava numa outra degustação. E também tenho que agradecer à Vinícola Alma Galícia, né? A gente queria trazer uma uva que tem realmente uma boa aceitação aqui em São Roque, né? Ela cada vez mais tem se tornado um ícone da região, né? E um Merlot muito típico de Caxias do Sul, que a Bela Quinta trouxe para a gente, né, formar um perfil de vinhos que a gente vai ter que se habituar com descrever corretamente. É um exercício que não para, não acaba nunca, né? A gente vê os professores aí que são feras participando das confrarias e vendo coisas novas, né? Então, a gente tem que começar com esse hábito aqui na faculdade. Lenk, quer falar uma coisa?
Não, adorei. É só mais uma vez para a gente mostrar essa quebra de paradigmas que a gente tem, né? O quanto de conhecimento, o quanto que a gente consegue aproveitar e interagir dessa maneira. E quando vocês estavam conversando, né, sobre a possibilidade da gente fazer isso, a gente sabe toda a logística, todo o nervosismo e o trabalhão que vocês tiveram para fazer mais de 100 kits desses vinhos e agradecer principalmente às vinícolas pela confiança, né? Porque eles estão entregando um produto que saiu de lá já engarrafado, pronto para o consumidor envasar. Eles entregaram isso na nossa mão, nas mãos de vocês, confiando que iam ter um tratamento adequado para o vinho que chegou nessas garrafinhas pequenas aqui, está na mesma qualidade quando a gente abre a garrafa. E foi isso que a gente conseguiu ver. Não teve nada de influência externa, vamos dizer assim, para os vinhos. E foi muito gostoso. Parabéns. Parabéns pela coragem que vocês tiveram, por toda a dedicação, e a gente só tem que falar orgulho. Eu acho que agora a gente começou com esse Dia do Enólogo. A cada edição a gente atinge um novo patamar. Então, toda vez é um desafio. Tô com pena da turma do próximo ano, assim como eu estava de vocês quando iniciou isso. Então, eu acho que conseguiu chegar em um status, alguma coisa assim, que está muito legal. O primeiro período já sabe, nós já organizamos, eu e a Van, a gente vai ter um almoço harmonizado e um happy hour harmonizado, então eles que se virem. Perfeito, tá ótimo. Não, mas obrigado, estava excelente. Obrigado, William, obrigado às vinícolas que doaram os vinhos. Obrigado, Maritê, que está aí do outro lado também, se quiser falar alguma coisa. A Maritê não por falou. vocês, para vocês. Liga a câmera, Maritê. Oi? Liga a câmera. Liga todo mundo que tem que fazer a foto, né? Obrigada, Lenk. Só você prestou atenção. O seu áudio está desligado, Maritê. O microfone. Agora eu já estou até vermelha de bebê aqui. É só para complementar, Gabi, rapidamente, mas falar realmente o que o Lenk já falou. Aqui as crianças, né, em volta, por isso que não dá também para a gente ficar conversando muito, né, e abrindo vídeo nem áudio. Mas, enfim, vocês estão de parabéns, a comissão está de parabéns, né, a vinícola, todas elas, né, por nos presentear com essa possibilidade de fazer degustação, de ter alguma interação, né? Porque apesar a melhor parte do nosso Dia do Enólogo, queira ou não, é a nossa confraternização final, né? É conseguirmos degustar as coisas que a gente faz, enfim. Esse ano não deu para fazer isso, mas de certa forma a gente conseguiu, né? A gente não, vocês conseguiram unir as pessoas, né? Nessa degustação. Então, estão de parabéns mesmo, e cada vez o desafio é maior para a próxima turma, né? Maritê, não fala muito, senão a gente chora, viu? Porque foi um trabalhinho mais ou menos, viu? Com certeza, foi muito trabalho, mas está maravilhoso, maravilhoso. As palestras eu estou acompanhando, a maior parte delas, as que eu consigo, mas está tudo muito bem organizado, está muito... A qualidade técnica muito boa. Vocês estão realmente de parabéns, viu? E um público enorme. É verdade. Surpreendente mesmo. Sim, muito orgulho de vocês. Eu queria agradecer muito a Bárbara e a Van Carvalho, porque elas envasaram tudo. Foi um baita estresse, né? Vai garrafinha, metade para casa de uma, metade para casa do outro, aí o vinho estava trocado, aí destroca o vinho, corre. A gente contou com bastante ajuda, né? Do pessoal que também ajudou a fazer a distribuição dos kits, que ficou lá na facul. A gente queria, né? Ficar lá, reunir todo mundo de máscara, fazer um brinde lá na hora, tal, não sei o que lá. Mas realmente valeu a pena. Eu acho que é uma oportunidade. Acho que ano que vem. Tranquilo. Ano que vem, se Deus quiser, né? Tá todo mundo aí pra gente fazer um print que entra gente, sai gente, entra gente, sai gente. Tem que estar todo mundo com a câmera ligada, hein?
Tem muita gente aí que saiu e voltou. Agora é o momento para a gente fazer o print screen aí. Vamos lá, gente. Aparece. E daí, agora tá com bastante gente. Passa perfume. É isso aí. Vale com criança. Meu cachorro pulou em mim na degustação. As crianças estão brincando lá em cima. Quem sabe faz ao vivo, né? É isso aí. Vai. Eu não posso ficar com o. Eu não posso estar com a taça, porque senão eu não faço print, né? Mas vale com tudo. Olha lá. 3, 2, 1. Aê. Mais uma, só para garantir. 3, 2, 1. X. Aê, muito bem. Valeu, aquelas palmas. Cadê as palminhas? Palminhas que não pararam de trabalhar. Peraí. Muito bom, gente. Obrigada, viu? Foi um jogo de time. E um time da pesada aqui, que segurou as pontas e todo mundo apoiou, sem exceção, né? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a primeira, né? Nada impede da gente organizar outras como essa. Vocês viram que não é nenhum bicho de 7 cabeças, e quanto mais a gente interage, mais a gente aprende, né? E eu, pelo menos, não tenho o menor problema de errar e falar coisa que não tem nada a ver, e é só assim que a gente vai aprendendo. Então, E como a Maritê diz, vinho é litragem, né? Com a litragem você vai melhorando. Menos do que você coloca água, viu, Jeff? Não, que água. Aí não é vinho e nem litragem. Tem diluições para aumentar a litragem, viu? Aí agora o próximo passo, Maritê, a gente fazer uma degustação dos vinhos que a gente produziu no IFE aí. Hã? Mandar para o pessoal. Mandamos para a Renata para ela acompanhar também. Convidem, por favor, será uma honra. Pode deixar, vamos. Muito bem. Então, tá bom. Excelente. Obrigada. Em nome da comissão organizadora do Instituto Federal de São Paulo, Campus São Roque, nós terminamos mais uma das atividades que a gente tinha programado para o dia. Que todo mundo tenha uma excelente noite e amanhã nos reunimos de novo neste bate web local. Muito bom. Pessoal, muito obrigada pela oportunidade. Estou honrada de estar com um público tão especial, apaixonado por vinhos. Eu queria finalizar essa apresentação parafraseando uma amiga minha que é muito incrível, que é a Sônia Denicol. Numa palestra que eu assisti dela, ela disse: vinho brasileiro é tão bom quanto qualquer vinho do mundo. E eu acho essa frase totalmente verdadeira, sincera, real mesmo. E vocês estão do nosso lado, vocês são profissionais do mundo do vinho, para vinificar aqui no nosso país com amor, com garra. É uma busca apaixonante por vinhos de qualidade, mas a gente sabe que a gente atinge isso com fé, com coragem e com vários motivos, né? O meu contato no Instagram é Renata_Guidotti. Sempre que vocês precisarem, o pessoal... Quero deixar um beijo especial para a Naida, minha prima, e para o Leonardo. Que honra, pessoas da minha família estão fazendo enologia. Para a Gabriela, para o William, para todos vocês que estão aí. Que lindos, queria um dia me reunir com vocês pessoalmente para a gente fazer um brinde juntos. Tá bom? Obrigada pela oportunidade. Um beijo para todos vocês. Renata, então, nosso especial obrigada para a Naida. Se isso está acontecendo hoje, em grande parte, a gente deve ao apoio de vocês aí. Obrigada. Muito bom. Namastê a todos. Namastê. Fiquem com Deus. Até o próximo aí. Temos, hein? Beijo a todos. Até, saudade. Tchau. Boa noite para todo mundo aí. Beijo. Beijo. Au, quase que derrubou.